Neste vídeo vamos usar um formulário comum. Esse daqui é um text box. F4 para propriedades, chama text. Com ele selecionado, F4 para propriedades. O nome dele é text box 1. Esse outro também é um text box 2. E esse daqui é um botão. Arrasta um botão para cá e o nome dele é botão 1 mesmo. Dois cliques no botão. Então aqui no clique do botão, eu tenho essas três linhas. Estou chamando um método que está aqui embaixo. Você vai copiando e dando pausa. O método calcular termina aqui. Então aqui no clique do botão, estou inicializando duas variáveis, elas são string, porque estão recebendo a propriedade text do textbox 1 e a outra do textbox 2. Aqui eu estou chamando o método calcular e estou passando as duas variáveis para esse método. Ela é recebida aqui como string, e aqui ela é convertida num byte e é multiplicada uma pela outra, colocada em x, e x é mostrado com o messagebox.show. Vou executar. Vou colocar aqui o número 20 e aqui o 10. E vou clicar no OK. Deu 200. Então aqui nesse botão tinha a chamada desse método calcular e estava passando a variável A e B como string. A variável A tinha o conteúdo de textbox 1 e a variável B tinha o conteúdo de textbox 2. Quando chegou aqui, no método calcular, ele vai fazer uma tentativa. A primeira tentativa que ele está fazendo aqui é de converter essa variável A, que é uma string, num byte. Byte é um número. E a mesma coisa com a variável B. Converter um string num byte. E tudo deu certo. Aí ele multiplicou o A pelo B, foi 20 vezes 10, deu 200. É o que está mostrando aqui no message show. Ok. Aí quando eu cliquei o OK, ele passou aqui pelo finally. Liberar os recursos. Ok. Então o try é uma tentativa de fazer alguma coisa, de executar alguns comandos. Esses comandos podem ser executados com sucesso ou não. Se for executado com sucesso, ele vai passar apenas aqui. Caso ele passe aqui e dê um problema, o comando cat vai ser executado. E o comando cat, ele tem aqui a classe exception, tem um objeto EX. Esse objeto tem uma mensagem, que é a mensagem do erro que ocorreu quando ele tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. E o que é o finally? Pode ser que ele tente fazer alguma coisa e consiga. Então, vai executar isso daqui e vai executar o finally. Pode ser que ele tente fazer alguma coisa e não consiga. Aí vai executar o cat e também vai executar o finally. Como, por exemplo, se eu deixasse aqui assim, essa conversão aqui vai dar errada. Por quê? Porque o A não contém um número. Ele continua sendo uma string, mas não contém um número. Vou clicar aqui no OK e ele veio falha. Passou aqui, ó. E essa propriedade message do objeto EX, que é um objeto da classe exception, trouxe essa mensagem. A cadeia de caractere de entrada não estava no formato correto. E mesmo assim vai passar no finally. Ok. Vou fechar e vou pôr um comentário aqui, ó. Vou tirar o finally. Assim. Então veja que agora o finally está fora da estrutura try catch finally. Vou executar novamente. Coloquei aqui e coloquei 10 e 20. Ele executou e executou esse message box aqui, ó, liberar recursos.
E se eu não colocar aqui, ele passou aqui pelo CAT, deu a mensagem de erro, e também passou aqui no liberar recurso. Então, para que serve aquele finally? Se com ele ou sem ele, faz a mesma coisa. Esse método calcular era um método void. Ele não retorna nada. Mas agora eu vou modificar isso. Ele vai retornar um boolean, que é um valor lógico. Então, se ele passar aqui, no try conseguir, ele vai retornar true. E se ele passar aqui no catch, ele vai retornar falso. E agora, eu vou executar isso novamente. 10 vezes 20. Ok. Ele executou aqui. Passou aqui, vai ser true. Observa que não executou aqui embaixo. E se eu tirar aqui, ele deu a mensagem de erro e também não executou aqui. E por que isso aconteceu? Porque o return, ele encerra o método, fazendo com que não passe nas linhas que está abaixo do return. Então, se ele executou esse return, tudo isso aqui não vai ser executado. Se ele executou esse return, daqui para baixo, não vai ser executado. Eu agora vou voltar aqui, parei a aplicação, eu vou pôr o finally. Vou executar novamente. Então, ele fez a mesma coisa de sempre, deu 200. Quando eu clicar no OK, ele vai encerrar aqui, não vai? Mas agora ele executou o finally. Porque independente se tem um return aqui, ele antes de fazer esse return vai executar a instrução finally. O mesmo ocorre no catch. Aquela hora eu clicava o OK e ele terminava o método. Agora não, agora ele vai executar o finally. Então veja que na situação em que tem um return no meio do método, não importa se o método devolve um boolean ou devolve qualquer outra coisa. Se tiver um return, o método vai ser encerrado. E o que tiver abaixo do método não é executado, a menos que tenha um finally. Agora eu vou fazer outras alterações. Eu fiz algumas alterações no método calcular. Foi aqui no catch, eu tinha o catch, abria as chaves. Aqui eu criei uma variável. Eu estou pegando o hresult, que é o código do erro da exceção. Veja, é o mesmo objeto que eu usava com message, só que agora eu estou pegando o hresult. Esse toString x, ele vai converter num número hexadecimal. Então, ela vai ser uma string de um número em hexadecimal. Então, se esse erro for esse daqui, ó, 8.013.537, eu vou dar essa mensagem. Informe 2 números. Foi porque em algum dos dois parâmetros, no A ou no B, não era um número que estava lá dentro. Se esse hresult der o número 8.013.516, observa que essa parte do número aqui, ó, ela é igual. Só muda aqui no finalzinho, ó, 537, aqui 516. Se der o 516, é porque os valores estão fora da faixa permitida. Ele é um número ou é menor que 0 ou ele é maior que 255. Por que isso acontece? Porque o tipo dele na conversão é byte. Aqui, ó. Está convertendo para byte. Byte não pode aceitar um número maior que 255. Então vai acontecer essa exceção se isso acontecer. Aí, se acontecer uma outra exceção que não tem o hresult, nem esse número, vai dar a mensagem padrão. E o que é o switch case? Switch, ele vai fazer uma comparação. Ele está pegando o erro. O que vai ser esse erro? É um número em hexadecimal. E aí ele está vendo. É como se fosse um if. Se o erro for igual a esse, vai passar aqui. Se o erro for igual a esse, vai passar aqui.
Agora, se o erro não for igual a nenhum, o default, o padrão, vai ser aqui. Vou executar para você ver. Coloquei aqui do lado. Então, veja, está sem nada aqui dentro. Quando eu clico, ele dá informe 2 números. E passa lá no liberar recurso, lá no finally. Se eu colocar 2 strings, ou melhor, se eu colocar letras, ele vai dar informe 2 números. Se eu colocar aqui um número, ele vai dar informe 2 números. Que precisa ser os dois, ser número. Se eu colocar aqui 370, ele vai passar aqui. Por quê? Porque está fora da faixa. Ó. É de 0 a 255. Valores fora da faixa permitida, de 0 a 255. Tanto faz eu pôr aquele ou pôr esse maior que 255. Agora eu vou pôr aqui 56 e ele vai executar normalmente. Ele não passou no catch, ele passou lá no try. Não é muito usual usar o hresult. Ok, vou parar. Para que serve esse finally? Que tipo de instrução eu coloco aqui dentro? Imagina o seguinte, que você abriu uma conexão com o banco de dados, mas você não abriu com aquela instrução using, que a gente costuma abrir. Por isso eu uso sempre aquela lá, o using. Você não abriu com o using, você instanciou a conexão, abriu a conexão e no final você vai fechar a conexão e dar o dispose na conexão. Se der algum problema na hora que você está fazendo um insert, um update, na hora que você executar um comando no SQL ou no SQL Server, no MySQL, qualquer um deles no Access, você vai usar o try e ele pode dar errado, vai passar aqui. O que vai acontecer se você abrir uma conexão aqui antes do try? Ela não vai fechar. Se você abriu sem o using. Então esse aqui é o momento para você fechar as conexões e liberar os recursos, mesmo quando deu erro. Então é para isso que se usa o finally, geralmente para liberar recursos. Não é só para isso, mas esse é o uso mais comum. Vou fazer umas mudanças. Então no botão OK, 2 cliques, eu fiz essa mudança. Tem essas 3 linhas aqui no clique do botão. Estou instanciando um objeto venda. Veja que essa classe form1 começa aqui e termina aqui. Eu tirei todo o restante do código. E essa classe venda, ela começa aqui, aqui, e termina aqui. E aí vai sobrar um fecha-chaves aqui embaixo da namespace. Então aqui ele tem um campo chamado unitário e tem uma propriedade chamada unitário. Ela é do tipo decimal. Aqui é só o get. A diferença está aqui no set. Quando o programador for atribuir um valor para a propriedade unitário da classe venda, no caso vai ser do objeto venda, ele vai ver se o valor está menor do que 0. Se ele lançou um valor menor do que 0, ele vai lançar uma exceção. O preço unitário deve ser maior ou igual a 0. Do contrário, ele vai pôr o valor que o usuário, que no caso é o programador, colocou ou atribuiu a essa propriedade unitário da classe venda. Vou voltar aqui no design, 2 cliques. Então, instanciei o objeto venda da classe venda. Ele tem a propriedade unitário. Se eu fizer isso aqui, eu vou ver que eu tenho aqui a propriedade unitária, é a única propriedade que tem lá. E estou atribuindo -1. Então veja que eu coloquei lá que ele não podia ser menor que 0. Então aquela exceção que nós fizemos lá vai ser lançada. Cliquei no iniciar. Aqui não está usando nada aqui de cima. Vai passar aqui. E ele lançou a exceção aqui. Ó. Preço unitário deve ser maior ou igual a 0. Vou parar a aplicação, vou voltar aqui no botão e agora eu vou usar o try. Aqui é falha. Observa que eu estou usando o try
do mesmo jeito que nós sempre usamos, não mudei nada. A diferença é que nós lançamos uma exceção. Eu executei, então aqui vai acontecer a exceção. Está aqui, ó. Preço unitário deve ser maior ou igual a zero. Passou aqui. Então eu incluí aquela exceção minha control na classe exception e agora ela faz parte das exceções. Eu vou fazer assim, vou parar aqui. Agora eu vou modificar aqui. Observa sempre maiúsculo e minúsculo que tem diferença no C#. Eu agora estou pegando o text box que está aqui. Ó. Esse aqui, ó, F4 text box 1. Estou convertendo para decimal porque esse valor aqui, essa propriedade, é decimal. Eu vou executar só esse controle, textbox 1. Está aqui. Ó. E deu aquela exceção, cadeia de caracteres de entrada não estava no formato correto. Se eu colocar letras, alguma coisa que não seja número, também vai dar a mesma exceção. Mas se eu colocar um valor menor que zero, ele vai dar aquela exceção que eu lancei. Se eu colocar aqui um valor permitido, ele vai aceitar normalmente. Então veja, eu posso lançar as minhas próprias exceções. Você não deve abusar disso daqui. É melhor você validar o formulário e tratar isso aqui apenas em situações excepcionais. É o caso, por exemplo, de um preço. Ou seja, eu não vou correr o risco de um outro programador instanciar essa classe essa classe venda, e atribuir um valor negativo ao meu preço unitário. E isso independe se ele vai validar ou não o formulário. Ele já não vai aceitar. Se fosse um pedido de venda, não ia aceitar um preço menor do que zero. Na verdade, eu podia ter colocado menor ou igual a zero. E a mensagem podia ser assim: o preço deve ser maior que zero. Vou executar. Nem zero deveria aceitar, né? Então, se eu digitar aqui zero, o preço deve ser maior que zero. Menos 1. O usuário não vai digitar aqui. O usuário pode não digitar aqui, mas o programador pode começar aqui e trazer alguma coisa do banco de dados que está com zero. Você tem que pensar nos diversos contextos. Não só naquilo que a gente está olhando aqui agora. Tem que abrir a mente. O que eu queria mostrar para você nesse vídeo era isso. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar o canal. Faz a sua inscrição para receber as notificações. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está pensando e até o próximo vídeo.